Então vamos. Então vamos à nossa oração, né? Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor. E quanto esse estudo não contribui para a libertação da nossa mente, nos mostrando a direção correta que devemos seguir, em que nós próprios, com livre-arbítrio, a desejamos, nos afastando outrora de equívocos, de erros, de desejos indevidos, que outrora ainda carregamos, um pouco mais suaves em nossos próprios corações. Aqui estamos, Senhor, muito gratos, agradecidos pelo contato que sabemos ter com a espiritualidade superior que nos auxilia, e até mesmo com os inferiores que nos põem na direção correta em função de quaisquer desvios. Mas queremos agradecer o trabalho e o esforço desses espíritos na escrita dessas obras tão esclarecedoras, tão úteis aos nossos corações, muito mais úteis que quaisquer conhecimentos científicos ou filosóficos terrenos. São esses conteúdos espirituais que nos permitem efetivamente galgar os passos e seguirmos na direção de Deus, caminhando na prática do bem e guardando conosco esses conhecimentos que nos permitem uma reforma mental definitiva para que reflitamos como um lago as estrelas brilhantes que são os espíritos superiores, de forma que possamos nós próprios comungar com eles, como tu sempre desejaste para todos nós. Assim, Jesus, abençoa-nos hoje e sempre, graças a Deus. Vamos lá então, gente. Do que trata esse capítulo maravilhoso, né? Esse capítulo maravilhoso trata de um curso que eles fazem lá na Mansão Paz, justamente relativo à necessidade que nós temos de reformar a nossa mente. E ele vai, nessa talvez seja a primeira aula, ele vai dizer como fazer e por que fazer. Como fazer? Duas partes, se divide em duas partes. Estudar muito esses conhecimentos superiores, religiosos, acima dos conhecimentos terrenos. E a segunda forma é praticar muito o bem, porque praticando bem nós adquirimos simpatia daqueles que são superiores a nós e, por consequência, eles vão nos facilitar o caminho da nossa evolução, né? Porque sem isso a coisa fica muito difícil. E eles têm lá, então, Druso que está dando aula, eles têm uma estátua magnífica que ela é perfeita, só faltava uma alma para que realmente ela tivesse vida. E o que, observando todos os órgãos, o que eles dão destaque maior é para o sistema endócrino, para o sistema de glândulas que emite os hormônios que são lançados na corrente sanguínea para o bom funcionamento do corpo. Mas a estátua não tem só isso. Por detrás dessas glândulas estão também os centros vitais que nós possuímos. E na estátua dá para ver as características distintas de todos esses centros vitais, os brilhos distintos, e essas energias dos centros vitais se intercambiam pelo sistema nervoso. E o que eles necessitam estudar ali? Eles necessitam estudar o seguinte: qual é o conteúdo mental? Cada um reflete aí qual é o conteúdo mental de cada um de vocês. Porque esse conteúdo mental se relaciona com a forma que vocês se apresentam atualmente, com o perispírito no estado em que vocês estão. De forma que a conclusão do estudo já é antecipada e é a seguinte:
quando nós praticamos o mal conscientemente, esse mal lesiona a mente e, por consequência, vai provocar distúrbios ou mutilações do próprio organismo perispiritual. Então, a mente, ela controla tudo. Ela harmoniza esses centros vitais, que no corpo físico correspondem às glândulas, e essas glândulas vão secretar os hormônios para os equilíbrios de todas as células do corpo físico. Ora, então, se a mente está ruim, vai desequilibrar esses hormônios e nós nos apresentamos com enfermidades ou com saúde, com equilíbrio ou com desequilíbrio, né? O estado mental é a base de tudo, mas em nós fica então já registrado, definitivamente, fica já registrada a justiça divina em nós de forma invariável. Qualquer infração à lei divina vai se refletir imediatamente em nós próprios, né? Então, nesse caminho de progresso, que é um caminho para Deus, quando nós praticamos o bem, isso é um passaporte. Passaporte, vai meu filho, vai em frente, vai meu filho. Quando nós fazemos o mal, opa, meu filho, você tem que ficar retido, você vai ficar numa parada aqui para você se reajustar, para você adquirir algum equilíbrio. Então, eles precisam ali na mansão, e também nós precisamos saber qual é o valor que nós devemos dar ao corpo físico e qual é o valor que nós devemos dar ao serviço que devemos realizar aqui na nossa reencarnação, porque tudo isso, o corpo e a oportunidade de trabalho, é um prêmio divino de alta magnificência, né? E eles ali, como eles estão? Ora, no problema principal, na raiz do problema, por falta de conhecimento religioso, por falta de fé, eles estão alienados continuadamente ou em crises de alienação. Porque o mal que nós fazemos aos outros, nós então fazemos, na verdade, a nós mesmos. Ali na mansão, eles estão, alguns arrependidos, alguns frustrados, e um grau de frustração, às vezes, muito significativo esse grau de frustração, que implica um estacionamento. Porém, os piores casos são de pessoas que estão fora da mansão, porque ainda vinculados aos obsessores ou aqueles com quem eles se acompliciaram no erro, com seus comparsas de erro, estão em estado mental muito pior, um estado mental efetivamente, um estado mental funesto. Mas os que estão ali recolhidos da mansão, eles estão se dirigindo, alguns, para um refazimento lento. E, posteriormente, todos eles, esse é o objetivo da mansão, necessitam reencarnar. E essa reencarnação não vai ser fácil. É uma reencarnação com graves obstáculos que virão já em doenças congênitas, né? Refletindo o seu próprio perispírito. E assim, nesse período em que eles estão lá na mansão, não é só assim, vai reencarnar. Eles precisam já começar alguma espécie de trabalho, e eles começam lento, né? Uma espécie de trabalho naquela região inferior. Por isso que existem essas colônias nas regiões inferiores, para dar oportunidade de trabalho àqueles que precisam se melhorar para chegar um pouquinho melhor na reencarnação. E quantos despertam para esse serviço? São poucos. E despertam lentamente. Mas alguns vão trabalhando com afinco, carregando obstáculos mentais e, por consequência, no perispírito, muito significativos, crises que vão e que vêm, né? Para que eles consigam gravar, eles próprios em si mesmos, valores espirituais, valores morais, para que, após essa reencarnação difícil, ou algumas reencarnações difíceis,
eles possam ter futuras reencarnações, pelo menos, e é a regra, gradativamente melhores, né? Assim, nessas primeiras reencarnações recuperativas, eles solicitam, né? Eles solicitam para si punições corrigendas significativas. E essas punições solicitadas não é o contato espiritual já natural e comum com aquele que nós, digamos, criamos atritos. O que é pedido, então? São pedidas deformações congênitas, para se evitar a repetição tão reiterada em significativos erros. Assim, uma pessoa que se viciou no álcool, no cigarro, na droga ou na gula, ele vai pedir um problema no aparelho gástrico, né? No livro fala a estenose do piloro, úlcera gástrica, colite, enfermidade do pâncreas e outros tipos. O outro exemplo, o segundo exemplo, é as pessoas com uma inteligência motora muito significativa, que, por consequência, se destacaram nos esportes, que se destacaram nas artes, na dança, em que a mobilidade, a inteligência motora os fez destacar nessas atividades. Então, eles se tornaram atraentes aos outros por esse destaque e fizeram mal a si mesmo por destratarem os outros. O que eles pedem? Eles pedem paralisia, reumatismo, tumores. E aqueles que direcionaram os seus sentidos, os olhos e os ouvidos, para a maledicência, para a prática de crime, para a calúnia, eles pedem para vir com deficiências auditivas ou deficiências, né, visuais, ou as duas coisas. E aqueles que eram inteligentes e seguiram pelo caminho da arte, e que, por consequência, eles perverteram os próprios sentidos nesses dramas em que a gente sabe viver muito dos artistas. Eles pedem para que, na próxima vida, o cérebro tenha lesões muito significativas, porque eles querem passar algum período afastados do convívio social, numa espécie de ostracismo, refletindo sobre a necessidade de melhorar. E aqueles que vieram com muita beleza, beleza física, semblantes maravilhosos, ou corpo, né? Pessoas com dotes físicos muito significativos, por consequência da beleza, maltrataram outros corações. Vem com problema na tireoide, então não quer vir mais bonitinho, quer vir um pouco gordinho. Aí vem também com doenças de pele, deformações cutâneas, e a gente parou aí nesse quinto exemplo. Beleza, gente? Então, a gente parou aí nesse quinto exemplo. Eu não observei onde a Malu falou que a gente parou. Tu botou que a gente parou pelo meio, Malu, ou no início de parágrafo? Foi pelo meio, João, que nós paramos. Tá? Sim. A gente parou bem aí, ó. Grandes faladores Exato. que escarneceram da divina Exato. missão do Verbo. Foi aí. Nós vamos começar aí. Isso. Todo mundo achou onde está? A gente pode esperar, porque dessa vez está pelo meio do parágrafo aí, então procurem aí Rô, Tabata, Ana, Juliana, Simone, Cida. Acharam? Juliana, Simone e Cida acharam. Tabata, Rô e Ana. Sim. Já achei, obrigada. Obrigada. Todo mundo achou, então? Tabata? Então, vamos lá. Grandes faladores. Quer dizer, são oradores, então, né? São oradores, pessoas que sabem falar em público, né? Que escarneceram, quer dizer, então, que zombaram da divina missão do Verbo, conturbando multidões ou enlouquecendo almas desprevenidas. Olha só, né? Conturbou
grupos grandes ou enlouqueceu almas desprevenidas. O que eles fazem? Suplicam doenças das cordas vocais, para que, atravessando afonias periódicas, perda da voz, né? Perda da voz, desistam de tumultuar os espíritos por intermédio da palavra brilhante. Então, esse é o 6º exemplo. Então, agora a gente já sabe, né? Mas é sempre bom a gente só comparar esses 6 casos, e ele ainda vai falar mais alguns aqui, né? Com a gente mesmo. Né? Com a gente mesmo. Os outros é problema dos outros. E milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa... Aí, ó, milhares de pessoas. Já lembra vários livros aqui, né? Milhares de pessoas. Milhares. Se a gente pegar o livro No Mundo Maior, vai dizer que o problema mental, os transtornos mentais oriundos do sexo, eles são muito mais significativos e sempre acometeram um grupo de pessoas superior à soma de todo mundo que morreu em pandemia. O Covid matou aí 5 milhões de pessoas, a peste de Justiniano no século VI matou mais de 50 milhões na Ásia. Ora, e as perturbações oriundas do sexo, psíquicas, é pior do que todas essas pandemias somadas. E olha que a coisa é tão grave porque é uma guerra silenciosa, porque a gente não sabe, porque a humanidade não sabe que a sexualidade desregrada leva a transtornos psiquiátricos significativos. Então, por isso, um grande número de baixas, porque a medicina não sabe, os médicos não sabem. E isso já adoeceu muitos cérebros de escola. São palavras literais do livro No Mundo Maior. Aí, ó. E milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forja de perturbações para a vida alheia, arruinando lares e infelicitando consciências. Imploram, então, equipamentos físicos atormentados por lesões importantes, por lesões significativas no campo genésico, experimentando, desde a puberdade, inquietantes desequilíbrios ovarianos e testiculares. Beleza, foi o 7º exemplo. E o 7º, talvez o mais comum, o pior deles, né? Os desequilíbrios que surgem na área sexual, justamente porque o sexo, ao longo de uma quantia significativa de vidas, foi para perturbar a vida dos outros, foi para arruinar casamentos dos outros, né? Para infelicitar consciências. Aí pedimos todas essas doenças aí, na área sexual. Aí ele vai agora falar de várias doenças. A cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, o diabetes, o pênfigo, a loucura e todo um conjunto de moléstias dificilmente curáveis. Significam sanções, significam punições, corrigendas, instituídas pela misericórdia divina, portas adentro da justiça universal, né? Atendendo-nos aos próprios rogos, aos próprios pedidos. Quer dizer, tem instituições, como foi falado lá atrás, prontas para nos atender nesses pedidos, né? Quer dizer, eu nem precisava vir com algum desses problemas, mas eu mesmo pedi, porque eu quero fazer meu espírito evoluir, porque se eu olhar para trás, todas as minhas vidas anteriores, desde o período grego até aqui, eu sempre caí nisso. Pelo amor de Deus, eu estou suplicando que eu venha com uma sanção
porque chega de errar nesse assunto, chega de errar nessa deficiência, né? Agora, mesmo que a gente não pedisse, ia vir com a sanção, mas o reconhecimento dos próprios equívocos permite essa posição de humildade, permite o socorro da espiritualidade superior para que nós efetivamente nos afastemos desses desvios. Então, existe uma zona um tanto cinzenta. Ó, você não pediu nada, mas alguém pediu para você. Você não pediu nada, ninguém pediu para você, mas a lei é essa. Foi o que você fez consigo próprio. Você se lesionou. Então, você vai vir a si mesmo. Aí, um caso mais à frente. Olha, eu sei que eu não preciso vir com essa deficiência, mas vocês podem me dar, porque eu já cansei de errar. Já cansei, eu venho desde o período da Grécia Antiga errando nisso. Me dá a deficiência, tá bom, nós vamos te dar. Para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas. Né? Aí eu não quero perder as bênçãos eternas do Espírito. Eu tenho a possibilidade de me dirigir para a região de amor fraternal. Sair do umbral, sair das trevas, nem ir para a esfera de ciência, de arte, de cultura. Eu tenho a chance de eu ir para a esfera de amor fraternal. Pelo amor de Deus, me manda essa sanção, porque eu não quero perder essas bênçãos eternas a troco de ficar 20 anos, 30 anos, 40 anos somente vinculado aos prazeres sexuais, a atrair os outros em função do meu destaque no esporte, ou eu dirigir os meus ouvidos e olhos para o crime, para a calúnia, para a maledicência, né? Enfim, todos esses 7 casos que foram falados anteriormente. Eu não quero trocar alguns anos de prazer por séculos e séculos em regiões muito elevadas, em outros mundos, em Saturno, em outros mundos muito mais maravilhosos que a Terra. Mas existem, aí ó, eu estou até antecipando um pouco o conteúdo, mas existem institutos especiais que providenciem, por exemplo, as irregularidades orgânicas pedidas para a reencarnação. Quer dizer, como tem lá no livro Missionários da Luz, né? Tem aquele local lá, acho que é no Ministério da Comunicação, um prédio lá gigante que ele só fica analisando os corpos. E eles fornecem, eles ajudam para que nós tenhamos irregularidades. É com I mesmo. A gente venha com uma deformidade orgânica. Né? Perguntou o meu colega, mas tem essas instituições especiais para fornecer irregularidades orgânicas? Perguntou o Hilário. O interlocutor generoso sorriu significativamente e acentuou: sim, Hilário. Claro, Hilário. Porque essa irregularidade orgânica, ela é passageira e é ela que vai permitir as bênçãos eternas do Espírito, como a gente leu no parágrafo anterior. Sim, Hilário, a bondade do Senhor é infinita e permite a graça de suplicar os impedimentos, né, a que nos referimos. Porque o reconhecimento de nossas fraquezas, o reconhecimento das nossas transgressões, nos faz imenso bem ao espírito endividado. Né? Então, a gente reconhecer isso faz um imenso bem. Um espírito mais elevado que a gente pode se sentir atraído por nós pela beleza de uma manifestação de humildade. Dizer, eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema.
porque eu andei desregrado, assim, assado e cozido. Exatamente como falou aqui o livro. Eu tenho esse problema porque eu fiz do sexo uma forja para perturbar a vida alheia. Então, eu estou com esse problema. E essa humildade atrai bons espíritos, porque a revolta afasta. Né? Aí, a humildade em qualquer situação acende luz em nossas almas, gerando em torno de nós abençoados recursos de simpatia fraterna. Aí eu estou revoltado com esses problemas aqui, que são consequências que eu próprio construí para mim mesmo. Não estou sabendo, né? Estou reencarnado, não estou sabendo. Ou estou desencarnado e não conheço mesmo. E estou revoltado contra Deus. Quem vai me ajudar? Ninguém. Ninguém. Só Deus mesmo. Vai ter que vir aquelas tempestades lá para ver se uma dor externa retira a revolta. Retirando a revolta, assumindo uma posição de humildade, aí sim existe uma simpatia dos superiores. Aí, entretanto, ainda mesmo que não pedíssemos a aplicação das penas de que necessitamos, a nossa posição não se modificaria. Porquanto? Por quê? Porque a prática do mal opera lesões imediatas em nossa consciência, que, entrando em condição desarmônica, a consciência desajusta ela própria os centros de força em que se mantém, né? As energias que nos mantêm. Desse modo, os nossos institutos de trabalho para a reencarnação, que fornecem as doenças, eles só colaboram, é uma colaboração para que todos venhamos a receber na ribalta, no palco terrestre, a vestimenta carnal merecida. Mas é aquilo que a gente falou, às vezes não é necessário, mas a gente pede. E eles ajudam, né? Que a gente venha com a lesão, porque a gente não quer trocar 30 anos de prazer por séculos e séculos de bênçãos elevadas. Mas ele falou isso aqui, e lá ele vai fazer a seguinte pergunta. Então, de que vale a súplica? Né? Porque a nossa posição não ia se modificar, a doença ia vir mesmo, porque nós próprios nos lesionamos. Então, para que vale a súplica? Rogando essa ou aquela medida, essa ou aquela punição, essa ou aquela corrigenda atinente à nossa reeducação. Para que pedir se a lei já ia me dar? Não é bem assim, né? Como a gente falou, existem alguns casos que... Mas o Druso foi mais profundo. Olha o que ele responde aqui. Não formule semelhante problema. Falou o Druso em voz grave. Então chamou a atenção do Hilário. Não vai responder tão manso, né? Não vai responder por manso. Vem com alguma energia de gravidade. A prece, no sentido a que aludimos, quer dizer, de pedir a irregularidade orgânica, nesse sentido, é sempre um atestado, essa prece pedindo a irregularidade orgânica, é um atestado de boa vontade e é um atestado de compreensão no testemunho da nossa condição de espíritos devedores. Sem dúvida, não poderá modificar o curso das leis diante das quais nos fazemos réus, sujeitos a penas múltiplas. Mas essa prece renova-nos o modo de ser. Quer dizer, esse próprio pedido da irregularidade faz com que em nós surja a vontade contrária. A vontade contrária que não levou a todos esses 7 erros aqui. Aí a prece faz
mudar, eu quero sair dessa perturbação sexual. Eu quero sair dessa inteligência motora para atrair os outros. Eu quero sair da calúnia e da maledicência, né? Eu quero sair da beleza, da prova da beleza. Me manda aí 20 vidas que eu venha feio demais. Depois disso, eu acho que eu estou em condição de aprender, me dá a prova da beleza, né? Então, ela renova o nosso modo de ser. Então, a gente vai querer agora desejar o oposto. Valendo não só como abençoada plantação de solidariedade em nosso benefício, quer dizer, eu vou atrair agora espíritos simpáticos por causa da minha posição de humildade. Eu vou atrair espíritos simpáticos que vão ser solidários comigo, porque eu estou tendo boa vontade e compreensão dos meus equívocos. Então, eu me renovo por dentro e recebo ajuda por fora. E aí, mas também serve como vacina contra a reincidência no mal, né? Uma espécie de autovacina, para evitar a reincidência no mal. Agora, o que a gente já cometeu de reincidência, hein? Ora, porque nisso que nós falhamos hoje em dia é justamente o ponto falho que a gente traz de milênios, né? Não é isso? Sim, é isso. Além disso, então, mais coisa. Então, duas coisas até agora. Eu me renovo internamente, passando a ter o desejo oposto. E eu, nessa posição de humildade, recebo ajuda externa dos superiores. Além disso, a prece faculta-nos a aproximação com grandes benfeitores que nos presidem os passos, auxiliando-nos a organização do nosso roteiro para a caminhada segura, né? Aí a gente tem o contato com eles pela mediunidade, né? A mediunidade, ela quer renovar o mundo inteiro, e a prece permite que a gente faça o contato com aqueles espíritos que são o que eu quero ser daqui a 2 milênios, daqui a 3 milênios, daqui a 5 milênios. O tempo se desfaz ali na prece. Espíritos de outras dimensões se aproximam da gente pelo estado de humildade da prece. E além deles nos beneficiarem, nos dar o passe, eles traçam o nosso roteiro para uma caminhada segura. Para uma caminhada segura. Meu companheiro guardou reverente o ensinamento e considerou: caro instrutor, deduzimos da elucidação, do esclarecimento, que ao nos reencarnarmos, olha como ele colocou, né? Parece que ele entendeu tão profundamente que ele botou o pronome. Porque comumente a gente fala, quando a gente reencarnar, não, agora como ele disse assim, como eu próprio vou levar o que eu fiz de bom ou de mal comigo para se registrar no corpo, ele disse, né? Dependemos da elucidação que, ao nos reencarnarmos, conduzimos conosco os remanescentes de nossas faltas, que nos partilham, esses remanescentes da nossa falta, partilham o nosso renascimento na máquina fisiológica como raízes congeniais dos males que nós mesmos plantamos. Então, a gente vai nascer. E já há uma predisposição congênita, em função do que nós fizemos, para que se desenvolva em nós alguma espécie de doença. Numa fase ou noutra. Por um prazo mais longo, com agravamento da doença, ou por um prazo mais curto, em que a doença pega mais leve na gente. A depender
da caminhada que estamos fazendo relativa à aquisição de conhecimentos superiores e de prática do bem, né? Resposta: perfeitamente. Perfeitamente. Ah, eu tenho doença respiratória. Ah, eu tive esse ou aquele problema de doença muito grave. A gente já trouxe essas raízes conosco ao renascermos, né? Acentuou o mentor. Exatamente, perfeitamente, é isso aí. Nossas disposições para com essa ou para com aquela enfermidade no corpo terrestre representam essas disposições, representam zonas de atração magnética que dizem de nossas dívidas diante das leis eternas, exteriorizando-nos essas zonas de atração magnética, essas nossas disposições, frutos de faltas, se exteriorizam, né? Nessas doenças que surgem nessas zonas de atração deficientes, exteriorizam as nossas deficiências do espírito. Então, imagina que você é um médico super amoroso do plano espiritual elevado. Então, você já sabe. Você olha ali aquele perispírito e a própria doença do corpo físico, você já sabe de onde veio a história desse aí. A história desse que eu estou atendendo é essa. Essa é a falha grave. Ah, o outro. Essa é a falha grave. Essa, aquela outra desses espíritos que eu tenho que atender, né? Mas não é só, cada um é o médico de si mesmo, não é isso? Não adianta receber um passe e depois se sujar de novo. Pelo amor de Deus. Aí você volta no centro espírita, toma outro passe e na rua você se suja de novo. Quando que vai acabar isso? Vai acabar na 10ª vez. Porque o manual do passe diz assim: quando você vier da 11ª vez, eu não vou te aliviar, não. Não é? Não tem isso num dos livros de André Luiz aí para trás? Só vou dar uma guaribada, uma melhoradinha da 11ª vez em diante, porque não está adiantando nada. Eu acho que é melhor você ficar com a própria doença, porque você não está aproveitando das energias que nós estamos te dando. Às vezes eu vou fazer até o contrário. Vou dar um passo para que a coisa, para que você tenha uma parada cardíaca, né? Druso meditou alguns instantes, como se estivesse ponderando no íntimo a gravidade do assunto e apreciou: nossas assertivas, nossas afirmações não excluem, de certo, a necessidade de asepsia, a necessidade de processos preventivos para evitar piora, inflamação, e nem de higiene. Nossas afirmações não excluem o cuidado que a gente tem que ter conosco mesmo, né? De asepsia, de higiene, de medicação e do cuidado preciso no tratamento dos enfermos de qualquer procedência. O enfermo com ele mesmo, né? E nós com os nossos familiares, ou os médicos e enfermeiros com os seus pacientes. Tem que ter isso aí, isso não fica excluído. Desejamos simplesmente acentuar que a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, a se lhe refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias. Então, você é muito mais superior ainda, e você vê uma criança. Olha, pela minha experiência milenar, quando essa criança aí tiver mais 5 anos, mais 10 anos, mais 15 anos, se não tiver muito cuidado dos pais, ou na fase juvenil, se for muito desregrada, a coisa vai ficar feia. Porque essa zona que eu estou vendo favorável à eclosão de determinada moléstia precisa da asepsia, da higiene, da medicação, do cuidado. Mas se ele não se comportar adequadamente moralmente, e isso envolve a própria missão dos pais, a coisa vai eclodir com gravidade. A coisa vai eclodir com gravidade. Mas os pais auxiliaram, e ele, um tanto jovem, não tem caído nos desvios da juventude. Então vai eclodir com menor gravidade.
Então, são zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de inúmeros vírus, de inúmeros bacilos, de inúmeras bactérias capazes de conduzir lá, né, aquelas zonas favoráveis, capazes de conduzi-la, né, aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Quer dizer, então também tem alguns casos que a coisa foi tão grave, foi por tanto tempo, que por mais que haja o cuidado, o padecimento vai ser severo. O padecimento vai ser severo. E ainda bem que vai ser severo, né? Nesses casos. Ainda bem que vai ser. Porque o objetivo é que ganhe bênçãos eternas do Espírito. Mas também tem um lado positivo, ó. Mas também carreia, mas também transporta consigo essas zonas favoráveis as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as vicissitudes carnais. Então está caminhando no bom sentido. Parece que esses anticorpos são uma espécie de cicatriz que surge acima do próprio dos vírus, dos bacilos, das bactérias, pelo bom comportamento moral que a pessoa está seguindo. Então, a pessoa vai imunizando-se contra essas vicissitudes carnais que a levaram a sucessivas e sucessivas quedas. Faculdades essas que pode ampliar consideravelmente, né, a possibilidade de fazer suplantar a cicatriz dos anticorpos acima dos vírus, dos bacilos, a bactérias. Você pode ampliar muito isso. Como? Pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe. Então vejam que coisa. Eu comecei com uma disciplina, eu estou numa tentativa de disciplinar-me. Mas o livro diz, quando você se afeiçoar à disciplina, aí você produzirá os anticorpos que evitarão a doença. Quando nós nos afeiçoarmos às disciplinas que retificam. Quanto tempo? Para ir contra o próprio desejo equivocado, que foram aqueles 7 casos anteriormente falados, né? Inteligências artísticas pervertidas, pessoas belas, pessoas com a capacidade de fazer discursos monumentais, perturbados do sexo, né? Pessoas que levaram os sentidos aos crimes, à calúnia, né? Ou eu estou comendo muito, estou fazendo uso de álcool. Tudo isso a pessoa tem que lutar muito contra si mesma. Tem que ir extremamente contra si. Para quando ela se afeiçoar à disciplina, aí produzirá os anticorpos. Pela resistência mental. Quer dizer, aquilo me atraiu. Aquela mulher de belo corpo, aquele homem de belo corpo, essa multidão aqui que eu vou fazer um discurso para que eles atendam os meus desejos. Isso tudo é super atraente. Mas quando eu tiver uma resistência mental contra os meus próprios desejos, então eu crio esses anticorpos. O que mais? Pelo serviço ao próximo. Como que atrai preciosos recursos em seu favor. Em quanto tempo atrai? Bastante tempo, tá? A vida inteira, eu acho. Né? Então, vejam. Oração de afeiçoamento a disciplinas retificantes. Resistência mental. Serviço ao próximo. Aí nós atraímos recursos preciosos a nosso favor.
não podemos esquecer, então, numa frase mais simples que envolve tudo isso, mas que não substitui, porque o detalhe também é importante, é que nós não podemos esquecer do quê? É que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Quer dizer, essa frase resume todas as outras. Como que eu faço para criar anticorpos e não os vírus, bacilos e bactérias? Ah, meu amigo, você tem que orar muito. Você tem que se afeiçoar, fazer o oposto do que você fazia. E quando surge uma circunstância que atrai a tua tentação interna, você tem resistência mental. E você trabalha pelo outro, trabalha pelo outro, trabalha pelo outro. Tudo isso significa que o antídoto do mal é o bem. Ainda assim, ajuntou Hilário, será lícito recordar. O Hilário está contribuindo com o nosso desenvolvimento intelectual, né? Ainda bem que o André Luiz levou ele, certo? Porque se o André Luiz não faz essas perguntas, pelo amor de Deus, a gente vai ficar perdido, certo? E ele não ia fazer. Vou levar o Hilário comigo, porque o Hilário é super interrogador. Ele está dando umas gafes, e às vezes os mentores chamam a atenção dele, chamando em voz grave, falando com muita seriedade. Mas melhor assim do que não saber os detalhes da coisa, né? É como Kardec diz, como assim você não vai perguntar aos espíritos, deixa que só eles digam? Se fosse assim, a gente não ia sair do lugar. O livro dos espíritos, que é a base de tudo, foi só pergunta. Se a gente não pergunta, não ia tirar as próprias dúvidas. Então tem que perguntar, e é o que o Hilário faz. Então olha o que o Hilário vai perguntar. Ainda assim, ajuntou Hilário, será lícito recordar que os animais igualmente sofrem moléstias diagnosticáveis, pelo amor de Deus, como sejam a aftosa, a raiva e a pneumonia. Quer dizer, mas os animais eles não levaram esses desejos, essas tentações equivocadas que os homens carregaram por tantos milênios. Mas os animais têm doenças. O animal tem a febre aftosa, que ataca o gado e pode atacar o homem, né? Que é causada por um vírus. O animal tem raiva, tem pneumonia, e ele não teve tentação. Como é que você explica isso, então? Aí lá vai o Druso. Como também as plantas. Experimentam enfermidades peculiares, reclamando as plantas adubos, fungicidas, completou o mentor sorrindo. Que aí já é a área da Ana aí, né? Então, espera lá, o Hilário, eu não estou entendendo nada. É verdade que o que você complementou, que os animais e até as plantas têm enfermidade, mas eles não têm desejos. Por que a enfermidade deles? E acrescentou, a dor. Olha aí, que a gente, pelo amor de Deus, a gente está estudando sobre a dor desde quando aí, hein? Quando começou lá a segunda parte do livro Céu e Inferno. Quem que escreve aí no papelzinho? A dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O que ele quer dizer com a vida em expansão? É falar de evolução. Então, não basta a oração, não basta as disciplinas retificadoras, não basta a resistência mental e o serviço ao próximo. A dor é ingrediente dos mais importantes para a nossa evolução, para a vida que se expande. Então, ela vai atingir os animais e os vegetais. Vamos com ele. O ferro sob o malho. A semente na cova. O animal em sacrifício. Tanto quanto a criança chorando, irresponsável a criança, quer dizer, então não tem responsabilidade, mas está em sofrimento ali, está em dor. Ou semi-consciente, quer dizer, já tem
já é um pouco mais maduro, essa criança, uma idade, ainda é criança, mas já é semiconsciente, chorando. Para desenvolver os próprios órgãos, sofre a dor evolução. A dor evolução, que é isso? A dor evolução que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual, sem essa dor, a dor evolução de fora para dentro, não existiria progresso. Não existiria progresso, né? Então, existe uma dor evolução, uma dor de fora para dentro que atinge desde o mineral, porque ele falou do ferro sobre o malho, mineral, vegetal e animal, que se não existisse essa dor evolução, não haveria progresso. Em nosso estudo, porém, analisamos, em nosso estudo aqui para trás, relativo ao homem, nós analisamos a dor expiação, que não é a dor que vem de fora para dentro. Qual é, então? É a dor que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos. Né? Marcando a criatura no caminho dos séculos. Aí a gente vai lá para trás. Nossa, eu tenho uma lesão importante no campo genésico. Eu tenho uma deformidade, porque eu desvirtuei o sexo. Aí eu penso, no caminho dos séculos? Sim, no caminho dos séculos. Por quanto tempo eu tive essa deformidade sexual? Ah, meu filho, isso foi vários séculos. Percebe o que ele está falando? Agora você tem a chance de se libertar, mas você passou 2 milênios nisso. Agora é a sua chance. Se livra disso. Então, detendo-a, a dor e expiação, em complicados labirintos de aflição, ainda é afligente, para regenerá-la perante a justiça. E então isso é muito diferente. A dor expiação é muito diferente da dor evolução. A dor expiação é do homem, vem de dentro, ele fez consigo mesmo. É de dentro para fora. E a dor evolução é de fora para dentro, e sem ela não existiria progresso. Curioso, exclamou Hilário. Não havia pensado ainda em semelhantes conceitos. Ele ficou refletindo. Dor evolução, dor expiação, dor evolução, dor expiação. Aí Druso acrescentou, como temos ainda dor auxílio. Então, dor, evolução, de fora para dentro, é Deus agindo para que todos nós progridamos, desde os minerais. Né? A dor, expiação, é aquela que nós fazemos conosco mesmo. E agora tem a dor auxílio. Que dor é essa? Dor auxílio. Como assim? Como assim, disse o Hilário, extremamente espontâneo, espantado com todo o conteúdo. E percebendo a surpresa que se nos estampava no rosto, o orientador aduziu, o orientador expôs. Em muitas ocasiões, em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, então essa dor auxílio é mais no campo humano, né? Nossa alma adquire compromissos vultosos, compromissos consideráveis, nesse ou naquele sentido. Nesse ou naquele sentido. Habitualmente, logramos vantagens em determinados setores da experiência, perdendo em outros. Quer dizer, está fazendo a coisa certa por um lado e a coisa não tão certa ou até mesmo bem errada em outro sentido. Às vezes, interessamos-nos vivamente
pela sublimação do próximo, esquecendo a melhoria de nós mesmos, né? Quer dizer, eu estou lá trabalhando pelos outros, mas não estudei muito, não fiz muitas meditações, não busquei a, a autodisciplina, não busquei a resistência mental para lutar contra as minhas tentações, apesar de eu trabalhar bastante em prol dos outros. É assim que, pela intercessão de amigos devotados, olha esses amigos, amigos devotados à nossa felicidade, amigos devotados à nossa vitória, que recebemos a bênção, né, da dor auxílio. Como é essa dor auxílio? A bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico. Estou cuidando muito dos outros, mas não estou com uma espécie de autodisciplina. Trabalho muito fora de casa e dentro do lar eu estou falhando. Ah, mas meu amigo, não tem problema, porque tem uns espíritos superiores a você que eles estão devotados a que você tenha vitória. Eles querem a todo custo a sua felicidade. Então, eles vão nos dar dores significativas e de longo prazo, enfermidades muito longas e bem dolorosas, para que nós consigamos a felicidade e a vitória sobre nós mesmos. Seja para evitarmos a queda do abismo, a queda no abismo da criminalidade. Dá uma doença aí, porque senão vai voltar para o abismo. Chegou na beira para sair desse precipício, depois de 7 vidas, 8 vidas, e agora vai cair de novo? Não vai, não vai. Ah, mas não vai mesmo. Eu vou dar uma doença nele muito dolorosa e muito longa, porque ele não vai cair no abismo. Seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação. E outra, então eu vou dar essa dor auxílio para que a desencarnação dele seja menos perturbada. É um prazo de uma doença de uns 10 anos, 5 anos, muito dolorosa, me preparando para morrer bem, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. Ora, para que eu não seja colhido com os obsessores, com o umbral. Então, vou preparar o desencarne dele desde já, 15 anos antes, com uma doença bem prolongada, bem dolorosa, para ele se afastar dessas sombras aí, e quando ele morrer, pode ser surpreendente para ele, e vai arrasá-lo. Então, vamos dar um infarte, né? Vamos dar uma lesão necrótica, de obstrução sanguínea, vamos dar uma trombose, vamos dar um coágulo aí no vaso, nos vasos sanguíneos, vamos dar uma hemiplegia, uma incapacidade de movimentação, metade do corpo, metade do rosto. Vamos dar o câncer, penosamente suportado. Vamos dar para ele a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica, né? Isso tudo constitui, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso. Então, está voltando a falhar, está voltando às mesmas falhas, se desenvolveu, por outro lado, está ajudando muitos outros, mas não a si próprio. Doença nele. Habilitando-se por meio de longas reflexões e benéficas disciplinas que essas doenças vão impor para o ingresso respeitável na vida espiritual. Vamos cuidar dele, para ele não ir para um umbral. Vamos fazer ele refletir aí por os últimos 20 anos de vida, uma reflexão e uma disciplina benéfica, né? Vamos dar para ele um câncer aí penosamente suportado,
vai para a quimioterapia por todo esse período, seja lá todo o tratamento penoso do câncer. Dá uma paralisia de metade do corpo, metade da face, para que ele ingresse na vida espiritual elevada, na vida espiritual respeitável. Druso, no entanto, a essa altura foi chamado a outras linhas de ação, deixando-nos entregue aos nossos pensamentos. Como nós devemos ficar, talvez, a semana inteira pensando nesse capítulo. Esse capítulo resumiu o livro inteiro, né? Pelo amor de Deus, que beleza. Joia, gente. Beleza. É isso aí. Muito bom. Que será que eu fiz? Nós, né? Nós. Né? Nós. Com certeza, a coisa não é fácil, não. Não Vou é parar a mesmo. gravação aqui, João, para a gente começar o